Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Cristo, através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este discipulado foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam de aprender a palavra de Deus. O assunto de hoje falaremos sobre os dois evangelhos. Eu faço aqui um convite para que você esteja com a tua Bíblia nas mãos, a fé no coração e ainda, se desejar, faça aí as suas anotações num caderno. Para a introdução do nosso estudo, eu peço que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus quando ele estava ensinando sobre os finais, ou melhor, sobre os sinais do final dos tempos. Mas existe algo contido neste versículo que me chama bastante atenção e eu quero aqui compartilhar com você, que é quando Jesus diz: "E este evangelho do reino". Qual a necessidade do Senhor Jesus frisar esta parte? Ao dizer estas palavras, este evangelho do reino, nos faz entender que existe um segundo evangelho sendo pregado há muito tempo que não é o verdadeiro. Os dois evangelhos têm focos diferentes. Na verdade, segundo a Bíblia e nas palavras de Cristo, evangelho mesmo só existe um. Este discipulado traz o tema sobre os dois evangelhos que estão sendo pregados no mundo para que você possa conhecer a vontade de Deus, segundo, claro, o que está escrito na palavra. O verdadeiro evangelho prega sobre o reino de Deus e nos leva a estar ligados a ele. Esse é o evangelho contido nas palavras do Senhor Jesus. A primeira pergunta é: o que é o evangelho? Abra comigo a tua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio significa que o evangelho começa em Cristo Jesus. Na verdade, o texto diz que o evangelho pertence a Jesus, porque diz evangelho de Jesus Cristo. Interessante, não? Ou seja, na terra, o evangelho começou a ser pregado a partir de Cristo. Não foi por nenhum profeta da Bíblia.
A segunda pergunta, então: qual a mensagem central do Evangelho? Abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Muito interessante, porque então, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, a mensagem central é sobre o reino de Deus. No Evangelho é revelado para nós o reino de Deus. Portanto, Evangelho significa as boas novas de Jesus Cristo com relação ao reino de Deus e não ao reino da terra. Foco no reino de Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ok, Jesus incentiva as pessoas a buscarem as coisas celestiais, fazendo a vontade de Deus. Jesus nunca usou suas palavras para garantir algum bem ou algum conforto nessa terra para os seus seguidores. O seu exemplo de vida também deixa essa lição muito clara. Então, se você, como eu, tem o desejo de conhecer o verdadeiro Evangelho, precisa aprender que o Evangelho é a vida de Jesus. O Senhor Jesus é o exemplo para nós. E eu poderia citar tantos fatos que mostram o quanto Jesus não amava as coisas da terra, como que quando ele fez um chicote para repreender os vendedores que negociavam dentro do templo, ou o seu próprio nascimento, que aconteceu numa simples manjedoura em meio aos animais. Mas, dentre todos os exemplos com relação à vida de Cristo, eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E esta foi a resposta de Jesus a um homem que desejava segui-lo. Jesus então mostrava que ele não desejava nenhum conforto da terra. Portanto, não pode o mestre pregar um evangelho e os seus seguidores pregarem outro. O verdadeiro seguidor é aquele que tem o exemplo de Cristo na própria vida. Não basta dizer o nome de Jesus, deve-se ser obediente à palavra dele. E assim nós vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Vamos então falar a respeito do falso evangelho. O que seria o falso evangelho? É tudo aquilo que não está ligado à vida e ao exemplo de Jesus. Por exemplo, o falso evangelho diz que devemos ter uma posição sempre acima de outras pessoas, como que devemos ser colocados por cabeça e não como cauda. Esse falso evangelho diz que precisamos ter muitos bens nessa terra, porque onde há o reino de Deus, as pessoas são prósperas. É um evangelho falsificado e distante daquele que
que o Filho de Deus revelou ao mundo. O foco deste falso evangelho é levar as pessoas a buscar todas as coisas desta terra, uma ilusão para que não vejam a glória de Cristo. É claro que também existe base na Bíblia para se pregar este segundo evangelho, mas não nas palavras de Jesus. O problema é que se as pessoas deixarem de olhar para Cristo, vão enxergar apenas o que foi dito no ministério dos anjos. Vamos ver um exemplo em Atos, capítulo 7, versículo 53. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Está aqui um exemplo, né? Nas palavras do evangelista Estevão, que a Bíblia ensina que foi um dos primeiros mártires pela causa do evangelho. Então, o texto é muito claro. As promessas de bênção da lei de Moisés são integralmente terrenas. Você pode observar na sua Bíblia, faça aqui uma pausa neste vídeo e abra a tua Bíblia de Deuteronômio, né? E leia do capítulo 28, dos versículos 1 ao 14. São bênçãos totalmente terrenas. Lá fala de fama, poder, prosperidade, enfim, não fala de salvação e nem da vida eterna. Para que você então tenha aí a segurança para seguir o verdadeiro evangelho, vamos falar agora sobre algumas diferenças entre os dois ensinamentos. Bom, o falso evangelho prega a prosperidade baseada nas bênçãos sobre a vida do rei Salomão. Isto é bíblico. Mas Jesus ensinou a abandonar as riquezas da terra. Certa vez, Jesus disse a um jovem homem para ele vender tudo o que possuía e liberar o seu coração das coisas do mundo para que então pudesse herdar a salvação. Assista o assunto completo sobre as bênçãos da terra no estudo bíblico O Reino de Deus versus os Reinos da Terra, aqui mesmo neste canal. Bom, o falso evangelho ainda prega sobre o rei Davi, lembrando as vitórias nas guerras e as mortes de todos os seus inimigos. Mas Cristo ensinou que se alguém nos bater em em um dos lados da nossa face do rosto, devemos também oferecer a outra. Então, as diferenças entre um evangelho e outro são bem grandes. E os motivos para se escolher qual dos evangelhos pregar também são. Enquanto um revela o amor pela glória da terra, o outro mostra o desejo pelo reino do céu. Fica então o alerta: cuidado com a tradição religiosa. O conceito do dízimo, segundo a tradição religiosa, é: dê para Deus e ele te devolverá abundantemente. Isto fala claramente de bênção terrena. O motivo das religiões e dos templos se distanciarem do evangelho puro é o amor ao dinheiro. Se uma pessoa ensinar o evangelho terreno, vai ter retorno material, porque nele está incluso o dízimo. É polêmico, mas preciso dizer que muitos templos religiosos enriquecem à custa da falta de conhecimento dos seus fiéis com relação ao verdadeiro evangelho. O conceito do dízimo vem da lei de Moisés. Você pode observar lendo lá na Velha Aliança, em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Não vem de Cristo. É também por esse evangelho corrompido que surgem os escândalos. Mas Deus, o Pai, o qual foi manifestado por Jesus, não tem ligação com nada disto.
O que então vem de Cristo? Abra comigo a tua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz o texto: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sim, devemos ajudar os nossos irmãos, seja com alimentos ou para aqueles que podem, com alguma quantia em dinheiro, mas com o coração cheio da graça e nunca para barganhar ou receber de Deus, o Pai, alguma vantagem ou retorno na terra. Vamos ler o versículo seguinte, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Vamos explicar o texto. A graça vem por meio de Cristo. Você pode conferir o assunto sobre a graça através do estudo bíblico que está aqui neste canal. Então, segundo o texto, quando ajudamos os nossos irmãos e os necessitados com a alegria da palavra de Deus, a graça ela nos preenche para estarmos com o nosso coração sempre satisfeito com aquilo que já temos e não com a necessidade de buscar mais. É o contrário. Então, abundar em boas obras significa levar as pessoas para o conhecimento de Cristo através do Evangelho. Significa que eu e você devemos ensiná-las a se desligarem das bênçãos terrenas e crer na vida eterna. Então, o foco do verdadeiro Evangelho é gerar vidas para Cristo. Se uma pessoa pregar o Evangelho do Reino de Deus, não é para benefício próprio, porque não há retorno nesta terra. O objetivo daquele que ensina o Evangelho de Cristo é gerar filhos para Deus, trazer salvação através do conhecimento da palavra. Vamos ler o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, só o Evangelho que Cristo ensinou gera transformação, porque Jesus Cristo revelou ao mundo o verdadeiro Deus e também a salvação, e nada além disto. Você pode conferir lendo aí na tua Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Cristo é a nossa libertação. Para que não fique dúvidas, Cristo não precisa do meu e do seu dízimo para nos libertar do devorador ou de outros demônios, como dizem muitos falsos pregadores da palavra de Deus. Jesus já fez isto indo para a cruz. Abra a tua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, versículos 14 ao 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glórias a Jesus por isto. O ministério da lei de Moisés é uma grande prisão. Enquanto que na antiga aliança, que é o ministério dos anjos, onde o Criador ordenou da seguinte forma. Abra tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Está aí.
todo o ministério da lei de Moisés, que vai de Gênesis até Apocalipse, aí na tua Bíblia, né? Segundo o texto, enquanto as pessoas amam o mundo, estão sendo impedidas de ver a Cristo. Esse texto mostra que o mundo é uma grande prisão espiritual. Foi colocado no coração do homem para impedi-lo de ver a glória do Evangelho de Cristo. Então, lá na velha aliança temos a prisão espiritual, mas no testamento do Senhor Jesus nós temos então a libertação. No ministério de Cristo encontramos a chave para a libertação. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 ao 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ok. Em Cristo encontra-se então a libertação com relação às coisas espirituais. Então, os apóstolos aprenderam com Jesus, entenderam e ensinaram a lição de que não devemos amar as coisas do mundo, porque elas nos distanciam da verdade e do amor de Deus. Por exemplo, o apóstolo João escreveu: não ameis ao mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em testemunho a esta verdade, o apóstolo Paulo também escreveu: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Chegou o momento de você, então, tomar a sua decisão. Entre os que ouvem o evangelho terreno, existem dois tipos de pessoas. Muitos estão sendo enganados. Eles estão à procura da verdade e um dia vão encontrá-la, porque Deus o Pai conhece cada coração. Mas outros estão seguindo este falso evangelho por conveniência e assim vão continuar até o fim. Para que todas as pessoas possam decidir com segurança qual o evangelho seguir, Jesus vai levar o evangelho do reino de Deus através dos filhos de Deus em testemunho a todas as gentes. Tendo ouvido, quem quiser ficar de fora não terá desculpa do seu pecado. Este discipulado é um alerta para você despertar do sono espiritual. Assim como um dia eu fui desperto para amar as coisas celestiais reveladas em Cristo, agora estou compartilhando com você o que de Jesus também recebi. Você também precisa dar valor à palavra do reino celestial, porque nela está o valor da sua vida e de todas as pessoas que acreditarem nela. Preciso ainda mostrar as palavras de João Batista testificando sobre o Evangelho de Cristo. Abra comigo a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Já estamos caminhando para o final do nosso discipulado, mas ainda preciso explicar para você sobre uma palavra importante da Bíblia, que é o anátema. Abra comigo em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Você deve estar se perguntando: o que é anátema? Veja bem, o que não está em Cristo é maldição. Anátema é uma palavra que se refere à condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Anátema significa sentença de maldição. Veja bem, não estou dizendo que Deus, o Pai, vai te condenar, mas a pessoa, quando prega um evangelho falsificado, ela está em maldição. É uma reprovação contra a verdade trazida por Jesus Cristo. Estes adjetivos qualificam pessoas que condenam o patrimônio da fé cristã, buscando misturar doutrinas religiosas com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu quero dizer que este discipulado tem o compromisso com a salvação da sua alma. O meu desejo é que você busque caminhar com o Senhor Jesus. A partir de agora, você tem nas mãos a oportunidade de não ser mais enganado. Vá de encontro ao evangelho puro que foi trazido por Cristo e siga-o até a eternidade do céu. Que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém. Que evangelho é este? Onde adoramos não por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele faz. Que evangelho é este? Onde precisa haver trocas. Quem é você? Um adorador de verdade? Ou alguém que faz parte de um evangelho de Deus? É o servo e você é o patrão. Deus é, e ele continuará sendo Deus, ele fazendo ou não. Que evangelho é este? Que evangelho é este? Evangelho de facilidade, evangelho sem responsabilidade, bem longe de ser o da cruz. Eu te adoro se me der a bênção, eu te adoro se me der a vitória, mas não adoro se eu entrar na prova. Não adoro, só te adoro pelo que tu faz. Teologia da prosperidade, conveniência se tornou verdade. Deixaram pra trás a fidelidade naquilo que Jesus ensinou. O preço da salvação foi pago pela cruz, um preço que jamais poderíamos pagar. Mas para entrar no céu sem a santificação, lá não entra não. Não entra não. Não entra não. Santifica,
este mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa